Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do YouTube. Eu sou Ítalo Luiz e você está no canal da Informática Avançada. Eu acabei de acertar o enquadramento do meu celular, né, para ficar um enquadramento legal. O que eu fiz? Usei minha televisão como tripé, ou tripode, né, mais um livrinho de capa dura para ficar no ângulo legal e parece que ficou legal, né? Peguei aqui emprestado rapidinho o celular da minha mãe emprestado para mim usar para mim poder gravar o vídeo, né? E hoje eu vou falar sobre uma coisa assim, não muito importante, né? Era pra ser, né, esse canal, como eu falo de vez em quando, era pra ser um canal de informática e computação, né? Mas, às vezes eu acho umas coisas interessantes que às vezes é bom compartilhar, né? Pra ir pra uma linguagem mais um pouco mais pensativa, sair de uma coisinha mais comum na internet, tipo arroz com feijão, aquela coisinha, né, bastante chatinha, entendeu? Vamos direto ao ponto, né? Bom, hoje eu vou falar sobre uma música da Katy Perry, né? Uma música chamada I Kissed a Girl, né? Eu beijei uma garota. Aí você deve estar pensando, mas que raios, né? Um cara que da área da informática e computação tá falando de música da Katy Perry. Eu vou ser bem honesto, né? Sinceramente, eu acho essa musiquinha legalzinha. Ela tem uma sonoridade boa, uma batida ruim, uma batida boa, né? Mas em relação à parte eletrônica, eu não sei como é que isso é explicado na parte da música, porque eu não entendi nada em relação à música, mas tem uma coisa muito interessante, né, que eu achei nessa música, que é a letra dela, né? Muitas das vezes, né, a gente vê muita coisa, muitas músicas em inglês, mas não necessariamente só porque é música em inglês. Até mesmo música em português, né, que a gente não para pra poder pensar, né, sobre a música, sobre fazer uma reflexão sobre algumas coisas, né. Já era há muito tempo, eu já tava pensando em fazer esse vídeo, né, só que a vontade de gravar é muita, né. Mas eu vou falar sobre essa música, né. Bom, a música eu já comentei, é aquela música da Katy Perry chamada I Kissed Girl. Se você não conhece a música, é muito importante, né, você dar uma pausadinha rapidinho nesse vídeo, ir lá no YouTube, ouvir a música, né, é muito importante. Ouça a música com duas legendas. Se você entende um pouquinho inglês, veja a legenda em inglês, porque tem em relação à parte gramatical interessante, né, do idioma, sobre essa letra da música. É bom, é interessante que você veja a letra dessa música, né, tem no YouTube. E também é bom que você veja a tradução em português, caso você não entenda inglês, pra você entender, né, o que tá se falando na música, da historinha, né. Bom, basicamente, né, a Katy Perry, né, ela faz uma historinha em relação à música, né, que é uma menina, parece que ia ser jovem, né, que ela do nada, me parece que ela está alguma coisa assim em relação à festa, numa balada, né. Na música não é descrito isso, mas pela relação sobre o subconsciente, sobre a situação, parece que é uma balada, entendeu? E ela vai, né, e beija uma menina. Até aí tudo bem, né, não tem nenhum problema, né? Só que tem uma parte da música que ela fala assim, eu vou falar partes em inglês e em português porque tem coisas que eu acho engraçadas em relação sobre como é escrita a gramática da língua inglesa, pra gente entender o contexto também de como os gringos pensam e de como a pessoa original que escreveu a letra dessa música, eu não sei se foi a Katy Perry, né? É muito legal pra gente entender, entendeu? Tem uma parte muito legal que ela fala assim, né? I hope my boyfriend don't mind it, né? A tradução em português fica mais ou menos assim: eu espero que meu namorado não se importe, né? Que é coisa assim que uma das partes que mais me chamou a atenção em relação a essa música, né? O que significa, né? Eu sei que vai sair uma coisa um pouquinho pejorativa, mas em relação sobre essa garota, né, que é descrita nessa música, é um pouquinho vagabunda e não presta. Não é no sentido, tipo, ser sexual, que muita gente fala no Brasil, mas no sentido assim, um pouco. No sentido assim, ela tem um namorado e está beijando outra garota, né? Poderia ser outro garoto, mas vocês entenderam onde eu quis chegar. Né? Na minha época, cara, quando eu falo na minha época, eu me sinto assim tão velho, né? O nome disso era chamado de putaria, né? Mas, entendeu, né? É apenas uma pequena reflexão sobre a primeira parte em relação, né, sobre essa música. Depois tem uma coisa muito interessante, né, que ela fala mais ou menos assim: It felt so wrong, it felt so right, né? A tradução mais ou menos assim, certo e errado, né, em relação sobre a questão de ser certo e ser errado. Aqui também tem a tradução, né? Eu estou aqui usando o celular. Deixa eu procurar aqui. Aqui, ó.
pareceu tão errado e pareceu tão certo. Eu não sei se a tradução, né, não é que a tradução tá errada, mas em relação ao inglês, né, tem relação sobre aquela adaptação, sobre o sentido das coisas, entendeu? Então, você vê em relação nisso que a própria mente da menina lá tem uma contradição em relação sobre. Ela não consegue ter uma relatividade, um relativismo entre tipo, se eu tô fazendo isso certo ou se eu tô fazendo isso errado. Claro que, querendo ou não, né, as pessoas que têm algum tipo de relação sobre aquela coisa, em relação sobre a moralidade, a ética, né, que tem um pouco, na minha época o pessoal chama, que tem um pouquinho de vergonha na cara, entendeu? O pessoal diz, né, o pessoal sabe, né, em relação sobre a consciência, em relação sobre o errado, o certo, mas me parece, né, que aqui tá no sentido significado, né, que o pessoal sempre fala alguma coisinha, né, pra dar uma aliviada pra pessoa não se sentir com a mente tão pesada, entendeu? Realmente, essa música, realmente, ela tem umas coisas bastante interessantes, né? Uma das partes da tradução que, tá que está traduzida aqui está falando assim: eu beijei uma garota só para experimentar, né? Voltando aqui a parte em inglês, pra mim ver a parte, né, sobre isso. Deixa eu ver. I kiss a girl and I like it. Não. Aqui, eu vou ter a partir aqui em inglês, né? Eu beijei uma garota e eu gostei disso, entendeu? Eu apreciei, né? Tem uma partezinha aqui que fala em relação à música que fala assim, né? The taste of her chapstick, né? Que em português o pessoal falou, né? Que a tradução ficou basicamente, né? Que em relação sobre o gosto ou a textura da outra garota que ela beijou, né? Eu não entendo em relação de maquiagem. O pessoal falou que é tipo brilho gloss, né? De cereja. Entendeu? Mas isso é uma coisa totalmente aleatória, entendeu? Tem umas partezinhas legal também que eu achei que ela falou assim sobre. Cadê o treco que ela falou? I'm curious about my schedule. Não, aqui no iníciozinho da música. Vamos voltar sobre o iníciozinho da música, né? Bom, sobre o início da música, ela fala assim: This was never the way I planned it, not my intention. I got so brave, I drink had. Entendeu? Ela falou assim: eu fiquei mais brava, né, com a atitude, e eu bebi. Não, e o que eu tinha na minha mão eu bebi, entendeu? Então, né, você percebe pra que ela conseguir lá, antes de beijar a garota, meio que ela se deu uma entorpecida com um pouco de álcool. A gente não sabe o que ela estava bebendo, se era uma coisa fraca, uma coisa forte, mas geralmente, né, esse pessoal que bebe, né, geralmente em balada, né, por isso que eu achei que fosse balada, né, é pra se entorpecer mesmo, pra ficar doidão, até porque, né, você vê também no sentido assim, né, que as pessoas também fazem umas coisas assim em relação, né, não só a balada, mas quando tá entorpecida, geralmente com álcool, né, não muito comum. Por isso que você vê também em relação a ela conseguiu beijar uma garota, ela tinha namorado, e ela, tipo assim, né, não consegue diferenciar em relação sobre aquela coisa de certo e errado. Muito interessante, né, sobre isso, sobre a letra da música, entendeu? Né? Eu tô procurando aqui, ó. It's not, a parte que eu mais achei interessante que ela falou assim em relação à letra da música, né? It's not what good girls do, né? Isso não é coisas que boas garotas façam, entendeu, né? Então o que ela tá falando mais ou menos aqui, né? Ela sabe, né, que meio que a atitude dela é errada, mas ela também fala isso naquele sentido pra dar uma aliviada, né? Então ela meio que sabe que ela, tipo, no sentido não presta, no sentido, pô, se ela tem um namorado, por que ela tá beijando outra garota, né? Entendeu? E sem falar, né, do cara que era o namorado lá da primeira garota que beijou a outra, que não tinha nada a ver, né, que virou corno, né, de quebra. Entendeu? Essa coisa social realmente é muito assim louca. Entendeu? Realmente, né, se você realmente parar só pra ouvir essa música, realmente é a música bonitinha, a sonoridade é legal, a batida é legal, mas eu acho que também tem muita gente que não parou pra prestar atenção no sentido, né, um pouco mais, não sei se seria equivalente a sociológico ou filosófico em relação à letra, sobre os aspectos sociais, né. Às vezes eu acho que eu sou o único que fico assim, viajando, né, mas eu espero que
eu espero que tenha as pessoas que também pensam como eu também penso, mas no sentido assim, é interessante, né, pra gente poder debater, entendeu? Né? Uma coisa muito legal que ela fala é I like a girl, não, I like girl, I liked, eu gostei, né? I tasted, eu provei, tipo, eu gostei, entendeu, né? Uma coisa que ela fala, uma coisa em relação aqui que eu deixei passar, eu quase esqueci, que ela fala assim, né, a tradução, não, eu nem sei o meu nome, não, eu nem sei o seu nome, então, tipo, aquela coisa em relação à balada, a pessoa tá beijando a outra, tipo, nem conhece a outra, uma coisa assim horrível, entendeu? Aí ela falou, isso não importa, entendeu? Tipo, né, não tem nenhum tipo de conexão em relação sobre relações humanas, em relação de pessoas, em relação não só isso, em relação à relação de relacionamento, entendeu, né? Aí ela fala assim, você é um jogo experimental em relação à tradução. Entendeu? Então, né, a pessoa ela também é tão vazia que ela precisa de usar outra para poder meio que preencher o vazio dela temporário. Entendeu? Uma forma assim um pouco mais assim é, esdrúxula. E ela fala aqui em relação à tradução uma parte. Apenas a natureza humana. Entendeu? Cara, eu gostei muito dessa parte que ela fala isso porque no, I don't even know your name, it doesn't matter. You're my experimental game, just human nature. Bom, em relação sobre a natureza humana, eu achei muito interessante que existe em relação na sociedade atual feminista, que fala sobre a liberação sexual feminina. Basicamente a mulher ela pode fazer qualquer coisa que ela quer em relação sobre o seu corpo, tanto é que vem aquela história do meu corpo, minhas regras, né? E ela tá meio que legitimando uma parte disso, apenas a minha natureza humana. Não, não é só em relação à natureza humana. Querendo ou não, em relação ao corpo humano, existe sim uma parte no sentido assim, sexual, no sentido assim, da pessoa ser um pouquinho mais cafajeste, no sentido um pouco mais biológico. Mas existe também aquela coisa do limite também da vergonha na cara, do limite da pessoa conseguir controlar a sua libido, a sua parte sexual, entendeu? E aqui em relação sobre como ela fala em relação apenas à sua natureza humana, né, me dá a impressão, né, que a pessoa em relação sobre a historinha da música, né, a pessoa ela não consegue se controlar os seus instintos, não necessariamente só o sexual, né, mas os seus instintos de amor e afeto. Entendeu? Que acontece, né, que deixa muita mulher doida, né? E quando isso evolui, né, para uma doença mais grave psicologicamente, né, chama-se síndrome de borderline. Talvez você não conheça muita gente assim, mas quando você vê uma mulher que é muito doida, acima da média, sem ser uma coisa assim, já é caso psiquiátrico. Tanto é que tem muito psicólogo e psiquiatra que não quer tratar a pessoa que ele identifica como borderline porque é muito problema, entendeu? Né? E realmente, né? Não, tem uma coisa aqui que ela fala também, uma parte muito interessante, que ela fala sobre You girls, we are so magical, soft skin, red lips, so kissable. Não, ela fala assim, as garotas, elas são tão mágicas, ela tem uma pele tão bonita ou macia, né? Lábios vermelhos, tão so kissable, né? A tradução de kissable para português de uma forma mais assim, adaptando para o português, ficaria beijável, né? Mas eu acho que não é a nossa tradução. Eu acho que a relação sobre a nossa tradução, para ficar um pouquinho uma adaptação melhor, eu acho que é no sentido assim, né? Uma coisa em relação do beijo ser uma coisa mais assim, facilitado, ou né, aquela coisa de beija um, beija outro mais fácil, entendeu? Né? Então você já vê, né, que tem muitos aspectos sociais em relação sobre essa música. Primeiro, né, sobre a mulher lá não conseguir controlar sua parte sexual, dela dar, não vou dizer um semi-chifre em relação ao namorado do cara, mas traiu a confiança do cara, o cara tomou no rego. Outra parte também em relação sobre, né, não é nenhum tipo de preconceito em relação social sobre a menina ser, não significa em relação sobre homossexualidade, né, mas é sobre um pouquinho de vergonha na cara da outra garota,
Entendeu, né? Nessa parte, tem uma parte que ela fala assim, no sentido assim, meio que ela tenta meio que é muito comum em relação ao movimento feminista, às vezes ela tentar dar um poder feminino para a mulher que ela não tem. E não é um poder no sentido assim apenas se ela sempre ser mulher, elevar o pedestal uma mulher para nada, né? E nessa partezinha aqui no finalzinho tem isso, entendeu? E o problema disso é que em relação àquela parte, né, da liberação sexual feminina que dá ruim, né, que você cria também aquela monte de mãe solteira, tem muita coisa horrível que acontece na nossa sociedade, né, tem falado no Brasil aquela coisa dos filhos das mães solteiras, tanto é que na Europa hoje em dia, né, tem a revolução incel só dos filhos das mães solteiras que se revoltaram por não terem tido pais. Olha como tá como o bagulho tá louco na Europa. Entendeu? Tem os filhos das mães solteiras se reuniram e fizeram uma panelinha pra não acontecer meio que na próxima geração o que aconteceram com eles. Então os caras levaram tão prego os caras tomaram tanto na cabeça por causa disso que os caras começaram a se organizar. É muito interessante isso. Né? Ah, eu falei uma terminologia que vocês não conhecem, que é incel. Basicamente, a tradução para incel seria algo como celibatário involuntário, né? Quando o cara não dá muito sorte na loteria genética, quando o cara não tem muito dinheiro, não tem muito acesso em relação sobre relacionamentos, né? O pessoal em inglês geralmente tende a classificar o cara como incel, entendeu? Né? E tem uma coisa, se você for pesquisar esses termos, né, não fiquem assustados que você só vai achar em inglês. E tem muita gente que não entende muito esses termos em relação à tradução em português, porque nem tudo tem só tradução, tem algumas adaptações. Então é bom você pesquisar bem, né, e na verdade não existe tipo termo definitivo. Às vezes esses termos ficam mudando no sentido assim sobre a essência deles, né, mas, entendeu? Vocês podem pesquisar em relação a isso sobre a internet, né. E em relação, né, é verdade, eu nem abri o vídeo da Katy Perry em relação para ver esse vídeo. Eu já vi há um tempo atrás muito mais em relação sobre, né, se teve alguma coisa interessante, né, do vídeo que eu deixei batido. Na verdade eu gravei isso de primeira, entendeu? Caso eu encontre alguma coisa assim interessante, eu deixo nos comentários fixado para vocês, né, alguns tipos de coisas que eu também deixei passar batido ou que eu lembrei depois, né. É só isso mesmo em relação sobre essa análise, né. Só isso, galerinha. Tchau e fui!